pouquinho sobre a justiça de Deus, né? A justiça de Deus. Eu lembro que parte dessa mensagem, um pouquinho dessa mensagem, foi inspirada numa mensagem que a Gabi trouxe aqui na igreja, num domingo de manhã, falando sobre as bem-aventuranças. E o Espírito Santo de lá para cá vem aquecendo algumas informações na minha alma, no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito disso, a respeito daquilo que a gente tem lido e aprendido. E está em Mateus, capítulo 5. Se você tiver com sua Bíblia aí, se você não tiver também, eles devem colocar aí em algum lugar e você pode acompanhar. Diz assim, Mateus, capítulo 5, no versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que esse é um sermão que o Senhor ministrou, e eu te peço, Senhor, que a revelação seja profunda e poderosa em nossas vidas, que tudo que nós formos ver e ouvir, venha do Teu coração, fale daquilo que está no seu coração. Queremos alinhar o céu com a terra, para que a terra possa ser cheia da Sua glória e do Seu conhecimento. Então usa a minha vida, Senhor. Eu sei que não sou digno nem merecedor, mas se faz justiça em mim, para que a Tua palavra possa chegar aos corações dos aflitos, dos necessitados, e nós possamos nos tornar aquilo que nós entendemos por ser justiça de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu tenho que separar esse texto em algumas partes antes de falar da justiça de Deus propriamente dito, de esmiuçar todo esse assunto. Eu quero separar em algumas partes isso daqui. Eu quero primeiro falar sobre fome e sede. Só quem passou fome e sede sabe a aflição e a agonia que é. A gente fica às vezes sem comer, né? Ontem eu tive a oportunidade de tirar um tempo de jejum, e outro dia eu fui tirar sangue, fiquei também em jejum, e às vezes a gente sente tanta fome por períodos tão pequenos, mas passar fome é diferente de jejum. O jejum é quando eu tenho o alimento e decido não comer. Passar fome é quando não há o que comer. Me fiz entender a diferença? Agora, alguém que já teve a oportunidade, assim, de dizer assim, olha, eu precisei comer coisas complicadas porque não tinha o que comer. Eu conheço uma irmã que ela fala para a gente assim, olha, na minha infância, a gente, na necessidade, meu pai ia, pegava pombo para a gente comer, né? É uma realidade difícil, complicada, né? O meu pai, né, ele conta que ele, quando estudava no colégio interno, ele pegava aquelas flores, né, daquela árvore flamboyant, alguém já ouviu falar? Aquelas florzinhas vermelhinhas, né, que dá, assim, geralmente na beira de estrada tem bastante, e as crianças do orfanato iam lá para comer aquelas flores, né? Eu nunca passei fome. Já tivemos privações, necessidades, né? Por exemplo, a gente teve momentos de dificuldade lá, que minha mãe, meu irmão, meu pai e eu, a gente pegou um ovo, né? Cozinhou e cortou em 4. E foi para a família. Então, assim, falar de fome é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil. E eu digo que temos visto nesses dias, não sei se você acompanha o jornalismo, mas algumas pessoas no país, por causa da pandemia, por causa desse isolamento social, por causa dessa parada das pessoas não estarem trabalhando, por causa dessa privação de renda, algumas pessoas na nossa nação estão morrendo de fome. Você sabia disso? Morrendo de fome. E eu tenho um testemunho para contar para vocês, que durante esse período de pandemia, nunca, nos últimos 30 anos dessa igreja, nós demos tanto alimento para tantas pessoas necessitadas quanto agora. Eu pensei que eu ouvi um aleluia agora, um glória a Deus. Nós temos servido a todos os necessitados, não só da nossa igreja, mas de fora da nossa igreja.
pessoas que não são membros da igreja, que não fazem parte do corpo de membros, mas estão sendo assistidos com as suas famílias, pessoas estão sendo abençoadas através daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aquilo que Deus tem abençoado na sua mesa, você tem compartilhado e temos abençoado pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade aqui na igreja de estar ouvindo o testemunho de uma mãe que estava passando uma dessa privação de comida e não tinha o que comer e tal, e ela veio na igreja, pediu comida, e a gente serviu com uma cesta básica, e essa mãe meio que maravilhada com tudo que a gente estava fazendo, e ela chegou e disse assim: olha, pastor, eu quero te agradecer, eu sou grata, eu tenho gratidão da minha vida por vocês, porque eu só posso sobreviver porque vocês fizeram algo pela minha família. Só que eu não quero falar dessa fome natural, dessa fome humana, dessa fome material. Eu quero falar de uma fome espiritual. Em Amós, no capítulo 8, no verso 11, vai dizer que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus está dizendo que vai derramar, liberar sobre a terra uma fome e uma sede, mas essa fome e essa sede não é de comida e bebida natural, é fome e sede das palavras do Senhor. Eu não sei se você entendeu o que esse texto está querendo dizer, mas eu estou querendo dizer para você que Deus vai prover o pão e a bebida, mas a nossa fome e a nossa sede será de Deus. Nós temos vivido e experimentado esses dias em que Deus tem provido o pão de cada dia. Nós oramos aqui por esses alimentos da massa do amor, e eu tenho certeza que as pessoas que receberão são pessoas que estão necessitadas. Para quem não sabe, quer saber depois, me pergunta melhor sobre como funciona, né? Porque às vezes a gente vê assim, os alimentos chegam na igreja, e como é que se distribui, como é que se faz isso? A gente tem uma triagem, a gente tem uma maneira da gente saber se a pessoa está necessitada mesmo. Às vezes a gente ajuda as pessoas que não estão trabalhando, mas a gente dá ajuda de todo tipo aí, então depois a gente fala mais sobre isso. Mas uma coisa que eu acho interessante de falar sobre essa fome e essa sede de Deus é que nós vivemos num mundo muito materialista, muito materialista. Até porque a gente só tem a capacidade de enxergar fisicamente o mundo natural. Talvez você não saiba, mas exatamente aqui agora, onde nós estamos, nesse ambiente de culto, existem anjos e demônios lutando. Demônios tentando te impedir de ouvir a palavra de Deus, e anjos do Senhor tentando te guardar. Só que os nossos olhos naturais só conseguem ver a mim mesmo. Eu consigo olhar para o irmão que está do meu lado, né? Eu consigo ver, e aí a gente acaba se esquecendo de que existe algo sobrenatural acontecendo. A gente não pode deixar de falar que tudo o que acontece no campo natural, primeiramente, ele já aconteceu de alguma maneira no sobrenatural. Você percebe que no campo sobrenatural, Deus idealizou a luz, e Deus disse e passou a existir no natural, porque já havia acontecido no sobrenatural, dentro das cabeças de Deus, os pensamentos de Deus. E disse Deus, haja, e houve. Passou a existir primeiro no sobrenatural e depois no natural. E às vezes a gente percebe que quando Daniel ele faz uma oração e Deus lá do céu recebe a oração de Daniel, mas no momento em que Deus recebe na volta a resposta, levou 10 dias. Não foi? Quem está ligado aí dessa passagem? Porque o anjo da Pérsia estava guerreando com Miguel para que a oração dele fosse respondida. Então a gente, às vezes, a resposta que Deus tem para mim e a sua oração no campo sobrenatural já aconteceu, mas está havendo batalhas nas regiões celestiais para que ela realize ou concretize no campo natural. Às vezes o problema da sua família, o problema da sua saúde, o problema financeiro, e posso botar N problemas aqui, já estão respondidos nas regiões celestiais.
mas ainda está no meio das batalhas das regiões celestiais para que as coisas comecem a acontecer. E aí eu te pergunto, se você tem fome e sede, você desiste de correr atrás ou você luta até o fim? Eu não sei você, mas eu tenho uma fome que aparentemente é sobrenatural. Minha esposa diz que nunca acaba. E eu até fiz uma pegadinha com Melissa, peço perdão publicamente aí, que eu botei uma foto aí. Cadê Melissa? Estava aqui agora há pouco. Está ali, está na transmissão. Eu botei a foto dela lá porque ela só sabe dizer que está com fome. O tema do aniversário dela foi, estou com fome. É a frase dela. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente só perde a fome quando? Quando se sacia comendo. A gente só perde a sede quando bebe. Não é assim? Agora, se nós estamos falando de fome natural e bebida natural, se você tiver fome de Deus, o que te sacia? O problema é que muitas pessoas não conseguem identificar a sua fome de Deus e a sua sede de Deus. E porque eles não sabem identificar que a sua fome é de Deus e que a sua sede é de Deus, eles tentam compensar essa fome e essa sede com outras coisas. Eles acreditam que na bebida, que na droga, que na prostituição, que em outras áreas, na jogatina, e qualquer outra coisa vai ter a capacidade de saciar a sua fome de Deus para tentar tapar um buraco, um vazio que somente Deus é capaz de saciar. E aí a minha pergunta para você é, você já teve vontade de fazer alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida para tentar ser feliz? Porque geralmente a gente tem uma vida e a gente fala assim, não, se eu fizer tal coisa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver R$1 milhão, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver uma esposa ou um marido, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um carro ou se eu tiver, sei lá, um filho, eu vou ser mais feliz. Ou se, não sei, se minha mulher morrer, se minha sogra morrer, estou brincando. E a gente fica projetando coisas na nossa cabeça, achando que vai ser mais feliz se, e você pode acrescentar depois desse se, com 3 pontinhos, qualquer coisa que você quiser. Nada disso é capaz de saciar plenamente o nosso coração, a ponto de nós vivermos uma vida abundante, a não ser Jesus. Ter fome e sede de Deus é entender que apenas Ele e ninguém além dEle tem a capacidade de nos saciar plenamente em tudo. O próprio Cristo fala em Lucas capítulo 4, no verso 4, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O que acontece é que geralmente a gente está tão firmado nas coisas naturais que a gente acaba deixando a parte sobrenatural como último recurso. Deus fica por último recurso. Você está com a dívida, você está com a conta, e está lá para cortar seu telefone, para cortar a sua luz da sua casa, seu cartão de crédito, e aí você começa a pensar, eu posso tirar dinheiro de onde? Eu posso pegar empréstimo, eu posso fazer isso, posso trabalhar, posso vender paçoca, posso fazer, sei lá, vender coisa, lacinhos. E aí você começa a elaborar dentro de você mesmo situações que você possa, na força do seu braço, através da sua capacidade, do seu empreendedorismo, ter ideias de capacidade de realizar coisas. Mas eu digo para você com todas as propriedades do mundo, se você colocar primeiro nas mãos de Deus, todas essas demais coisas vão sendo acrescentadas. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e aí você vai começar a perceber que o pão de cada dia vem. E eu não estou falando apenas de bênçãos naturais, apenas, mas também de bênçãos espirituais. Eu lembro de um tempo atrás que eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim para mim, pastor, mas eu não sei porquê, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo, meu corpo, eu não consigo, eu vejo as pessoas adorando, eu vejo as pessoas recebendo, e eu também quero, mas eu não consigo, o que acontece comigo? Será que eu estou quebrado? Será que eu estou com defeito? Eu
quero dizer para você que quer mais de Deus e que busca a presença do Senhor, você não está quebrado. Você só precisa de saber que está à sua disposição a água e o pão, o vinho e o pão, Jesus. Ele pode saciar a sua sede e a sua fome. Ele é tudo o que você precisa. Mas você precisa ter fome e sede, porque Ele já está à sua disposição. Eu vou falar mais uma vez, que eu acho que você não entendeu. Você só precisa ter fome e sede, porque Ele já está à sua disposição. Sabe por que Jesus, num determinado momento, Ele está conversando com a menina, né, ali, aquela samaritana na beira do poço. No meio da conversa, o papo começa a falar sobre adoração, mas antes disso, depois disso, os discípulos chegam, se encontram, né? No caso lá, Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, e aí os discípulos saíram para comprar comida, e quando eles voltam, né, da compra, os discípulos falam para ele: Jesus, come! Jesus, come, fica à vontade para comer, a gente foi lá na cidade para comprar. E olha só a resposta de Jesus. João 4, de 31, diz assim, do 31 a 34. Nesse interim, os discípulos rogavam a Jesus dizendo: Mestre, come! Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Eu não sei se você tem a liberdade de fazer isso com a pessoa que está do seu lado, mas fala para ele assim: olha, eu tenho uma comida que você não conhece. E não é um x-tudão. E não é o salgadinho da Gorete. Vai estar gostoso, né? Paz, hoje na cantina o negócio vai estar. Mas olha só o que Jesus... Diziam então os discípulos, olha só, Jesus disse: olha, eu tenho uma comida e vocês não conhecem. Aí ele continua dizendo, os discípulos falam para ele, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando a gente começa a entender isso daqui, a gente começa a entender um pouquinho sobre o sobrenatural de Deus. Eu vim ministrando há algumas semanas falando sobre o alinhamento entre a vontade de Deus e os milagres na terra acontecendo. Vocês estão lembrados ainda? Falando que cada vez que Deus tem um propósito, toda vez que eu sigo o propósito de Deus, quem é responsável pela manutenção dos milagres, para que aquele propósito se cumpra, é Deus. Né? Eu dei o exemplo, para quem não estava aqui, eu só estou relembrando, eu dei o exemplo de Moisés. Moisés tinha que sair do Egito. Deus fez o quê? Mandou 10 pragas, aí o povo saiu do Egito, e ele chegou na beira do Mar Vermelho, e eles tinham que atravessar, Deus abriu o Mar Vermelho, e eles chegaram lá do outro lado, em Mara, estavam com sede, a água estava amarga, e Deus foi e purificou as águas, e eles estavam lá no meio do deserto, sentiram fome, Deus derramou maná, e eles sentiram sede, a água saiu da rocha, e eles estavam com calor, Deus colocou a nuvem em cima, eles estavam com frio durante a noite, Deus colocou a coluna de fogo, e se eu continuar dando os exemplos de todos os milagres que os homens de Deus viveram, todos eles estão alinhados com a vontade de Deus no céu. Deus tem um propósito, e quando você se alinha para cumprir o propósito de Deus, Deus opera os milagres para que você possa cumprir o seu propósito. Amém? E aí Jesus está dizendo aqui para os discípulos: olha, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, que é fazer a vontade do Pai, e isso me alimenta. O meu corpo tem a capacidade sobrenatural de manter-se forte, rejuvenescido, vigoroso, quando eu cumpro o propósito e a vontade de Deus. Era disso que Jesus estava falando. Eu estou vivendo aqui alimentado não apenas de pão natural, porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Você está entendendo do que eu estou falando?
Por que às vezes, algumas pessoas me perguntam, pastor, por que não acontece milagre nos dias de hoje, como os antigos viviam, como a primeira igreja de Atos vivia os milagres, e de ver cego enxergando, de ver paralítico andando, de ver essas coisas acontecendo? Por que, pastor? Por que a gente não vê como era antigamente? Eu digo para você com uma resposta nítida e clara: porque as pessoas começaram a buscar a glória para si, e esqueceram de fazer a vontade do Pai. Porque quando você quiser fazer a vontade do Pai, é Ele o mantenedor de toda a obra. Então os milagres que precisam acontecer para que essa obra funcione, depende de mim. Depende de quem? Dele. Está comigo ainda? Estamos juntos? Agora, só que ter fome e sede de justiça, a gente precisa falar não apenas da fome e a sede pela palavra de Deus, porque Deus é, para que a gente possa ser saciado, mas a gente precisa falar de alguns outros tipos de justiça, que a gente vê nos dias de hoje, e falar de justiça nos dias de hoje chega a ser complicado, né? Com o Supremo Tribunal, né, fazendo o que faz, com os juízes fazendo o que fazem, com os advogados advogando em defesa de pessoas ruins, de culpados, né? Condenando pessoas inocentes. A gente está vivendo um tempo em que aquelas pessoas que deveriam defender a população por causa do dinheiro, elas acabam prejudicando a população. Então, a gente precisa começar a separar um pouquinho a justiça dos homens e a justiça de Deus. Mas falar da justiça dos homens é muito bom e é maravilhoso a sensação de poder você conseguir vingança. É uma sensação, né, de poder, que eu posso dizer isso. A pessoa fez, e aí eu vou lá e me vingo dele. Vou lá e me vingo dela. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, olha, eu sou bonzinho até pisar no meu calo. Já ouviu essa daí? Não, né? Graças a Deus você nunca ouviu esse tipo de gente falando. Mas tem muita gente que fala assim, olha, comigo é assim, bateu, levou. Graças a Deus você também não conhece nenhum desses daí, né? Mas só, olha o que a palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 20, olha só. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se alguém fez alguma coisa contra você, e você está com raiva daquela pessoa, e você pensa em se vingar dela, essa vingança, essa atitude sua, não expressa, não compreende, não tem a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da sua, é diferente da minha. Você já pensou em se vingar de alguém? Não, né? Graças a Deus, todo mundo aqui é muito bom. Vocês são 10. Mas como eu não sou tão 10 assim, eu lembro que na minha adolescência, eu não jogava muita bola, mas é uma questão só de ótica, né? Eu sei que eu sou um bom jogador. Mentira, gente, sou horrível, sou um perna de pau terrível. E aí a gente foi jogar bola, e aí os primos todos lá brincando e tal. Eu tenho um primo que ele é completamente louco, né, o José Márcio, e ele era o goleiro, e ele fazia defesas que eu penso que corria risco de vida, né, alguns pulos que ele dava de cabeça na trave. Eu falei assim, cara, você quer defender a bola ou quebrar a cabeça na trave? E aí a gente brincando de bola, eu tomei uma entrada na canela, né? Não posso dizer que era um carrinho, porque foi uma caminhonete inteira, um caminhão. Eu dei uma cambalhota por cima dele, tal, e caí. E quando você toma assim, e você cai de costas, parece que o pulmão esvazia o ar. Você fica assim. Já aconteceu isso com você? Quando eu peguei o fôlego, a minha vontade era arrebentar ele. Eu levantei pronto para o crime.
Mas eu não fiz isso não. Por alguns motivos, dentre eles, o que eu sou mais fraco que ele, eu ia apanhar pra caramba. Mas eu estava lembrando dessa história, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que tem a capacidade de vingar algo que alguém fez pra gente. E eu percebi, me lembrando dessa história, enquanto nós estávamos estudando sobre justiça, é que nós não temos a capacidade de operar a justiça de Deus através da nossa própria ira. Se você quiser a justiça de Deus sobre alguém, ore por esse alguém. Porque se essa pessoa cair nas mãos de Deus, a justiça de Deus, ela é muito superior à minha. Você está entendendo? A Bíblia chega a dizer que ai, sabe o que é ai? Ai de dor, de belisco, sabe, dor. Ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Eu tenho alguém para me defender, melhor do que eu, mais forte do que eu. Você também tem? Então deixa a vingança com o Senhor. A batalha não é sua. A sua ira não vai conseguir manifestar a justiça de Deus. E outra coisa mais, se você achar que está sendo injustiçado, que alguém está fazendo uma coisa que não merece, você não merecia passar por isso, olha só o que o próprio Cristo diz, em João capítulo 7, verso 24, diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Quem tem a reta justiça, além do Senhor? Diz. Tem um político aí que disse que ele era o mais honesto. Esquece isso. Mas não há quem seja bom o suficiente, justo o suficiente, para que opere de maneira digna a justiça, senão o próprio Deus. E aí a gente começa a entender que quando nós pensamos na justiça de Deus, nós precisamos também como igreja, como corpo de Cristo, pensar na justiça social. Porque, embora somos um corpo sobrenatural de Cristo, amém? Os aflitos e os necessitados estão por aí. Pessoas que têm fome, pessoas que estão morrendo de fome, nesses dias dependem da igreja, não apenas do governo. Não apenas das políticas públicas de justiça social, mas a igreja precisa influenciar na justiça social, porque a palavra de Deus diz, você vai ver em Deuteronômio, o próprio Deus instruindo Moisés, dizendo assim, olha, Deuteronômio 10, 17, diz assim, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, o poderoso e temível, e não faz acepção de pessoas, e nem aceita suborno. Presta bem atenção, a justiça de Deus não aceita suborno. Vamos continuar. E aí ele continua, que faz justiça ao órfão e à viúva, que ama o estrangeiro, dando-lhe o pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus está dizendo para a gente cuidar daqueles que são menos afortunados que nós. Em outras palavras, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não seja mão de vaca. Tem gente precisando daquilo que você pode semear na vida dela. Tem gente que precisa de muitas coisas. A gente tem visto nesses dias, alguns irmãos, né, não é todo mundo, não é a maioria, mas, pastor, minha conta de luz, só que Jesus tem poder, vai acontecer um... Não, vamos lá, Deus vai dar um jeito. E Deus sempre supre todas as necessidades. Já aconteceu de um irmão pagar a conta de outro irmão. Já aconteceu, né? Eu vejo tanta coisa legal aqui acontecendo. Roubaram a bicicleta do irmão, os irmãos se juntaram e compraram a bicicleta para o irmão. O irmão estava vindo lá do Apolo de a pé. Aí os irmãos se juntaram e compraram o carro para o irmão. E aí a irmã que está caindo lá, o telhado chovendo dentro da casa dela. Juntamos, fizemos uma festa, fizemos um cômodozinho para ela lá. E cada coisa que às vezes eu paro para pensar, essa igreja é doida. Pra você ter ideia de como que essa igreja é doida, a gente tirou a oferta para outra igreja. Né? Está lembrado aí?
Sabe por quê? Porque quando a gente fala do reino e da justiça de Deus, não está falando dos nossos próprios interesses. O amor do tipo de Deus, ele visa o interesse do outro, o suprimento do outro. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente precisa aprender a olhar para os necessitados e aprender a cuidar dos necessitados. Agora, eu tenho uma palavra para você que pensa assim, não, vamos trabalhar na vida dos aflitos, cuidar dos aflitos, dos necessitados. Queridos, cuidado para você não entrar numa canoa furada. Porque às vezes nós com esse discurso de querer ajudar a todos, a gente não consegue ajudar a todos. A gente consegue ajudar a alguns. Aqueles alguns vão ter o seu mundo inteiro mudado, mas nós não temos a capacidade de mudar o mundo inteiro de uma vez só. Você vai perceber isso claramente quando Jesus está lá, sentado na casa, e daqui a pouco chega aquela mulher, e ela pega o vaso, quebra, e joga o perfume nos pés de Jesus. E aí os discípulos, Judas chega e diz, caramba, olha só, a gente podia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Jesus dá uma resposta para Judas que é maravilhosa. Ele diz assim, os pobres, vocês sempre têm com vocês. Deixa essa mulher fazer o que precisa ser feito. Tem coisas que a gente precisa entender, que a gente não vai além das nossas limitações. A não ser que seja um direcionamento de Deus. Aí que quando é direcionamento de Deus, você pode fazer igual a viúva de Sarepta, eu só vou ter um bolo, eu vou comer e vou morrer, mas Deus pediu. Então é Deus que pediu, não é pastor sem vergonha safado querendo dinheiro do povo, não. Tá bom? Deu para entender? Porque tem pastor sem vergonha safado que faz, não, se você passar fome depois, Deus vai te honrar. Não, querido, tem que ser um direcionamento de Deus, uma estratégia de Deus para aquele tempo, para aquela época, para aquela mulher, para aquela família. Se Deus der um direcionamento nessa época para você, é outra coisa. Entendeu? Me fiz entender, irmão? Está comigo ainda? Você está entendendo? Vão ter muitos aflitos e a gente vai atender quem dá para atender. Até porque, se você olhar de uma maneira um pouco mais genérica, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, todo mundo comeu, beleza, foi legal pra caramba, mais de 20 mil pessoas comeram. Agora, a minha pergunta, 20 mil pessoas é a população toda de Israel? Não! Quem comeu? Uma parte das pessoas que estavam em Israel. Me fiz entender? Continuo me fazendo entender? Estamos juntos ainda? Vai chegar uma hora que você vai olhar para alguém e você vai falar assim, não, eu vou ajudar essa pessoa, e vai ser bênção de Deus para a vida dessa pessoa. E talvez, isso que o diácono André falou aqui na hora do ofertório, seja uma realidade na vida de algumas pessoas. Quando você começar a ajudar alguém, o Senhor vai começar a liberar bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida. E não é o diácono André que está dizendo, não, é a palavra de Deus. Olha só o que diz. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6, diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, olha o segredo, Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu quero ajudar alguém, Deus vai começar a me dar dinheiro para eu ajudar esse alguém. Aí eu preciso ajudar um outro alguém, Deus vai me dar mais dinheiro para ajudar esse alguém e esse outro alguém. E aí eu tenho outro alguém para ajudar, e Deus vai me dar para que, tendo sempre, em todas as circunstâncias, ampla suficiência. Está entendendo? Está entendendo? Mas se você não começar a ajudar o primeiro, começando no pouco, sobre o muito, fez a conexão? Tem gente que quer que Deus derrame muito dinheiro, mas ele não quer abençoar poucos quando tem pouco. Ele quer abençoar muitos quando tiver muito. Mas comece agora. É agora a hora de começar. E ele continua dizendo, olha só. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Continuando, ora, aquele que dá semente
ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos no seu casamento, enriquecendo-vos na sua saúde, enriquecendo na sua conta bancária. Eita glória! Mas a gente precisa primeiro entender que é dando que se recebe. E ele continua dizendo aqui, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Percebe que Deus só vai te enriquecer, não é para você ter conforto próprio, mas é para que você seja generoso. Deus quer te abençoar para que você tenha a capacidade de abençoar outras pessoas. Amém? E aí ele continua dizendo, a qual se faz, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. As pessoas vão dar graças a Deus pela sua vida. Vão dar graças a Deus porque Deus tem abençoado a sua vida. Vão dar graças a Deus porque Deus tem provido na sua casa, trazido suprimento sobrenatural sobre a sua casa. Eu profetizo sobre a sua vida, provisão financeira, para que você tenha a capacidade de ajudar os necessitados. Mas eu também lanço sobre a sua vida, que você possa abrir os seus olhos espirituais para os necessitados. Que você possa despertar os seus olhos para que você encontre pessoas necessitadas pelo caminho, para que você possa servir. Não adianta a gente receber provisões sem ter por que entregar. E se a gente continuar voltando a falar aqui sobre o texto de fome e sede de justiça, olha só, a justiça que Jesus está apresentando nas bem-aventuranças não é a justiça social. Não é a justiça dos homens, aquela que a gente usa as nossas próprias mãos para realizar. Mas a justiça que Jesus apresenta nessas bem-aventuranças é a justiça necessária para que a gente possa entrar no céu, que nos permita entrar no céu. E diz assim, Mateus 5, no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você pular um pouquinho no verso 10, olha o que diz o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou falar isso mais uma vez, que daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça. E do verso 17, olha o que diz. Não penses, Jesus falando, não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está dizendo que ele não veio para acabar com a lei e com os profetas. Ele veio para executar, cumprir. Se você vai fazer algum trabalho e alguém começou aquele trabalho, você vai quebrar tudo e começar do zero, ou você vai dar continuidade de onde parou? Jesus veio fazer exatamente isso, dar continuidade de onde parou. Ele veio cumprir, terminar a obra que foi começada. E aí vamos continuar. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E olha um segredo, para mim e para a sua vida. Aquele, e aí eu quero levantar minha mão e dizer, eu faço parte desses aquele aqui. Você pode dizer isso também? Eu quero fazer parte desse aquele? Isso assim, aquele, e aí eu recebo. Porém, que observar a lei do Senhor, a palavra de Deus, observar, olhar para a palavra de Deus, ler a Bíblia. Eu estou profetizando sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a gente vai ler a Bíblia mais. A gente vai conhecer mais a palavra de Deus. E eu vou receber tanto de Deus que eu não vou apenas ficar com essa palavra para mim. Eu vou começar a ensinar. E todo, porém, aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Sabe o que é isso? Discipulado, irmão.
Isso daqui é você olhar para a palavra de Deus, ter alguém para você dizer assim, olha, eu vou te ajudar a ensinar, a entender a palavra de Deus. Porque hoje, nos dias de hoje, as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Parece que inventaram um evangelho aí, que os caras só vêm para a igreja uma vez por semana, às vezes 2, 3, tem igreja que abre o dia inteiro todo dia, mas vem para a igreja para... Aí o pastor vai lá, coloca o alimento na boca do passarinho. Sabe o que acontece? Ele passa uma semana de fome. Porque ele tem o banquete dentro de casa e passa a semana toda sem abrir a Bíblia. Aí chega aqui sedento, cheio de fome, sede. Irmão, você poderia passar a semana toda saciado. Você podia ser um grande no reino do céu, se você observasse mais e ensinasse mais a palavra de Deus. Tem gente que quer ser grande no céu. Está aqui a dica, Jesus que deu, não sou eu não. Discipulado, eita, glória. Olha só, e ele continua aqui no verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, olha só que loucura. Porque eu digo para vocês, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram os tops da época. Porque nos dias de hoje, parece que se criou um ranço com todo o nome fariseu, né? Que dá a ideia de alguém que é falso, alguém que é hipócrita, né? Não dá essa ideia, você é um fariseu, sei o quê. Na verdade, não. Os fariseus eram os caras tops, os caras que mais conheciam a Bíblia, os caras que parece que eles davam o máximo de si para fazer o melhor. Mas só que uma coisa que os fariseus tinham, que era problemático, e era isso que era o problema entre Jesus e os fariseus, é que os fariseus só faziam para se amostrar. E Jesus quer que a gente faça de verdade, não para se amostrar. O problema é que os fariseus, eles eram muito bons, eles conheciam muito, e tal, e eles eram os melhores, mas não havia verdade naquilo que eles falavam, nem naquilo que eles faziam. E Jesus chega a dizer, olha, vocês são como sepulcro caiado. Você não sabe o que é caiado, é pintado, é enfeitado, por fora está bonitinho, está todo caiado, está perfeitinho, mas por dentro é um sepulcro, por dentro tem morte, por dentro está tudo lá podre. Graças a Deus você não conhece ninguém assim, né? Que por fora parece crente, mas quando abre a boca, que só, olha assim, tem a casca de crente, você passa na rua, dá até a paz do Senhor pro cara. Porque eu já dei a paz do Senhor para alguns crentes que não me deram a paz do Senhor de volta, não. Eu me senti um não crente. Tem. Paz do Senhor, irmão. Paz para quem tem paz. Eu tenho. Por fora parece, tem tudo, característica de crente. Você fica um crentinho, né? Cretino. Está entendendo? Estamos juntos? E aí ele disse assim, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, dos caras que são top, dos que cumprem toda a lei, que guarda tudo, que faz, guarda o sábado e tal, barará, pão duro, esses caras. Como é que se faz para exceder em muito o excelente? Porque eles eram excelentes no que eles faziam. Aí a minha resposta é simples. Não tem a ver com o que eu tenho a capacidade de fazer. Tem a ver com aquilo que alguém tem a capacidade de fazer no meu lugar. E é nessa hora que a gente começa a entender o que a Bíblia chama de quebrantamento. Porque se você achar que é bom, isso significa que você não é tão bom quanto você deveria ser. Porque se você acha que é um top, você, desculpa a expressão, mas não é. Quando a gente começa a perceber
que as situações da vida, que a nossa vida, ela começa a sofrer algumas situações e lutas e tribulações e desafetos e desamores e complicações, e isso tudo nos leva a viver uma vida que diz assim: Senhor, se não fosse a sua graça sobre a minha vida, se não fosse o seu favor sobre mim, se não fosse a sua força nos meus braços, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E uma coisa que eu acho interessante de falar sobre essas lutas, sobre essas dores, sobre essas aflições, sobre esse quebrantamento, e nós estamos falando de fome e sede, de olhar para os aflitos, esses aflitos que estão sendo quebrantados, precisam ter em nós e ver em nós e buscar em nós, e nós precisamos ver e buscar em Deus o quê? Unção. Porque se você observar unção na Bíblia, fala de óleo, e óleo fala geralmente do azeite. Você já percebeu como é que se faz azeite? A gente começa a perceber que a nossa justiça, para exceder a dos fariseus e dos escribas, a gente precisa ser moído. Eu botei uma foto aí, eu não sei se dá para aparecer, você consegue botar? Uma foto, que está no jardim de Getsêmani, lá em Israel. É uma foto de uma prensa. Você acha que consegue? Não consegue não? A internet está... irmãos, a fibra ótica da igreja quebrou, que o caminhão passou ali. A gente não vai conseguir hoje não, mas quem tiver no grupo do WhatsApp, eu boto lá no grupo, aí você vai ver a moenda, de como é uma moenda de azeite. Coloca-se as uvas todas num tacho, e uma pedra enorme passa por cima das uvas, esmagando elas. E é desses... Conseguiu? Azeitona. Eu falei o quê? Uva. E o que era? E o que eu disse? Estou brincando. É uva não, é azeitona. Perdão. Não sei por que eu falei uva. É porque eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar do vinho. Mas é por causa disso mesmo, provavelmente. E elas passam ali, são esmagadas até o caroço. Sabe o que sobra da azeitona? Quase que eu falei uva de novo. Você sabe o que sobra da azeitona? Azeite. Não sobra nada da azeitona. Tudo é esmagado. Casca, corpo, caroço, tudo. E aí, quando a gente começa a entender que... Olha, que agora vai, hein? Agora estou sentindo firmeza. Chega um momento da nossa vida cristã, que quando a gente começa a ver o peso das coisas que estão vindo sobre as nossas vidas, e parece que, de fato, a gente está despedaçado. É exatamente nessa hora de quebrantamento que é gerado em nós a unção. Na hora que eu não consigo fazer por mim mesmo, mas aquele suco que é extraído do meu sofrimento, da minha dor, das minhas lágrimas, a oração mais genuína e verdadeira, essa que promove milagres, unção. Amém? Só que hoje, a gente não está falando apenas do esmagamento de azeitona e quebrantamento no sentido da azeitona. Nós vamos falar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é representada pelo corpo de Cristo. O sangue e o corpo de Cristo. Só que quando a gente pensa que é bom o suficiente, a gente já não é qualificado mais para esse momento. E eu, quando estava estudando essa palavra, eu me perguntei se de fato o que a gente está fazendo nesses dias é essa foto aí. Esse daí é o meu esboço, tá, irmão? Você está vendo aí o meu esboço. É o que eu mando para o pessoal lá. Ó, no jardim de Getsêmani. Aquela pedra de baixo é onde coloca as azeitonas, e aquela pedra de cima, coloca-se uma madeira no meio dela, e a pessoa vai empurrando, e aquela pedra vai esmagando todas as uvas. As azeitonas. Eu estou com uva na cabeça, não sei porquê.
Eu sei por quê. Deu para ver ali. Deu para ver? Como que é? E aí a pedra vai passando por cima. Você já se sentiu, né? Parece que está passando na moenda. Parece que está te apertando. Já passei por isso muitas vezes. Mas eu digo para você, não desanima, porque é exatamente nessa hora é que de nós brota o que há de melhor. A unção, o óleo, o azeite. Você crê nisso? Tem irmão aí que vai sair do culto ungido pra caramba. Pastor, hoje eu vou me derramar, vou chorar, estou passando a moeda. Pastor. Eu vou dizer para você, em nome de Jesus, você vai sair daqui muito cheio de Deus, muito ungido, cheio do Espírito Santo. E quando a gente, eu não sei como funciona em todas as igrejas, mas algumas igrejas colocam muitas regras sobre esse momento da ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que nós temos aqui apenas 3 regras sobre a ceia do Senhor. A primeira regra é, eu sou um filho de Deus? Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador? Você faça essa pergunta, eu sou filho de Deus? Eu nasci de novo, eu aceitei a Jesus? Então essa mesa é para você. A segunda pergunta e a segunda regra que eu me coloco é, eu entendo o porquê desses elementos? Eu entendo o porquê do pão? Eu entendo o porquê do cálice? E eu quero dizer que entender, discernir o corpo de Cristo é saber que eu faço parte de um corpo que foi moído, esmagado, prensado, como diz o texto de Isaías, transpassado, por causa do meu pecado e do seu pecado. Eu merecia a morte, eu merecia a cruz, mas Jesus morreu no meu lugar. E a terceira, e não menos importante das coisas, é examinar, pois, a si mesmo. E nessa hora, muitas pessoas falham, porque elas querem achar em si as qualidades necessárias que permitam ela participar da ceia. Não, eu sou bom o suficiente, porque eu não briguei com ninguém, porque eu estou bem com a minha esposa, porque eu estou bem com a minha família, porque eu estou bem, porque eu dizimei, porque eu ajudei os necessitados. E aí você começa a achar dignidade em você mesmo. Eu digo que você está completamente, redondamente enganado. Não tem a ver com as suas qualidades, porque, segundo a palavra de Deus, em Isaías 64, no verso 6, diz que a nossa justiça, tudo aquilo que eu sou capaz de fazer, é como trapo de injustiça, trapo de imundícia na presença de Deus. Não tem nada de bom em mim que seja digno de participar dessa ceia do Senhor. Eu não sou bom o suficiente para merecer que Jesus morresse por mim. Seja sincero com você mesmo agora, aí onde você está. Se Jesus estivesse diante de você, você diria para Ele, morre por mim porque eu mereço? Então não venha com mentiras, com pensamentos de peso, dizendo, não, eu tenho que ser bom o suficiente para participar. Não, o texto é claro, diz, você examine, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Examine, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Ele não diz para você não comer, se houver cometido pecados, não. Não é isso que diz a Bíblia. Diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e então coma, porque ninguém é digno de participar da mesa do Senhor. Quem é bom o suficiente? Jesus veio para cumprir a lei. E diante de Deus, todo mundo era culpado. A humanidade toda, depois de Adão. Eu sei que parece longo o texto, mas eu quero fazer uma leitura com você de Romanos. Olha só o que diz, Romanos capítulo 3, no verso 19. E diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Presta bem atenção. Eu merecia a cruz, mas Deus, sendo justo, tirou a cruz de mim. Como pode isso? Deus é justo e tirou a cruz que me pertencia. Parece injusto, não parece? Eu vou continuar o texto. E diz assim,
A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Quando Deus decidiu das regiões celestiais pagar o meu e o seu pecado, Ele não fez porque eu era bonitinho, Ele não fez porque eu merecia, Ele fez porque me ama, Ele fez porque te ama. E isso é louco porque agora está à disposição de todos os que creem e não de todos aqueles que merecem, porque é de graça, é um favor imerecido. E nessa hora da mensagem, eu posso dizer que a gente fica um pouco pesaroso, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas dores, pelas suas enfermidades, pelas suas chagas, nós fomos sarados. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que quando você participa da ceia, você fica fortalecido. Que quando você participa da ceia, você desperta do sono. Quando você participa da ceia do Senhor, você é curado das suas enfermidades. Você está pronto para isso? Para despertamento, para força e para cura? Só 2 irmãos, graças a Deus. Tem mais alguém aí pronto para isso? Eu quero ler um último texto contigo. E diz assim: aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queria que com você tivesse com muito carinho. Se você está aí em cadeira dupla, coloca a mão sobre o ombro da pessoa que está aí perto de você. Se você puder abraçar, fala assim para ele: olha, você é a justiça de Deus. Você é a expressão da justiça de Deus. Sabe o que é louco disso? É eu saber que não sou bom o suficiente, e a justiça de Deus está operando através da minha vida, para tocar a vida dos aflitos. Eu profetizo que Marambaia nunca mais vai ser o mesmo depois dessa mensagem. Ela não pode ser, porque nós somos a justiça de Deus que toca o mundo. Nós somos a justiça de Deus para olhar para os aflitos e agir à altura da palavra de Deus. Nós não podemos sair daqui e agir da mesma forma como antes. Nós precisamos sair daqui como sendo feitos a justiça de Deus. Eu não fiz por mim mesmo, Jesus se fez. Jesus me fez. Jesus nos fez a justiça de Deus. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar. Eu quero te dar uma orientação. Os diáconos já podem se posicionar. Infelizmente a gente não conseguiu comprar os elementos separadinho, aquele com pãozinho separado, cálice separado. Mas eu quero te garantir que para manter todos os padrões de segurança,